Amém! Chegou a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Já louvamos, já clamamos, já exaltamos o nome do Senhor com alegria, mas chegou a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então quero convidar você a acalmar o teu coração, se aquietar onde você estiver, que você possa aí ficar num lugar bem confortável, tranquilo, para que nada tire a sua atenção. O culto online é um desafio, né? A gente está em casa e daqui a pouco toca o telefone, daqui a pouco o vizinho coloca um som alto, daqui a pouco um vizinho tá brigando com a esposa, discutindo. Tudo isso vem atrapalhar a nossa atenção. Então eu quero convidar você a ficar num lugar confortável para que você não perca a atenção. Também nem tão confortável assim, né, irmão? Senão você dorme, né? Porque se for muito confortável, se o sofá for muito confortável, vai fechar os olhos aí, não vai ouvir nada, né? Quando você abrir o olho, já até deu o amém, né? Então, com equilíbrio, irmão, com equilíbrio. Nem tanto, né? Nem muito, nem pouco. Fica aí no equilíbrio, para que você receba tudo que a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você já está com a Bíblia? Já pegou a Bíblia? 10 segundos aí, para você pegar a sua Bíblia. 10 segundos, valendo, hein? Corre lá, pega. Quem deixou no quarto, pega lá, filho, corre lá, pega a Bíblia lá que o pastor vai pregar. Isso. Está acabando o tempo, hein? Já pegou aí na cabeceira da cama, em cima da mesa, dentro do armário? Que isso? Bíblia dentro do armário não pode, tem que ler todo dia, irmão. Né? Dentro do armário, a não ser que você pegue todo dia, lê e guarda lá de novo, né? Glória a Deus, amém. Todo mundo já pegou, glória a Deus. Então, pega a palavra do Senhor, abre lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, por favor, abra lá. Nós vamos ler apenas um versículo. Vamos ler o verso 29. Romanos 8, versículo 29. Já achou? Vamos ler. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, tua palavra é a revelação do Senhor para nós. Nós só entendemos com a ajuda do teu Espírito. Então nós pedimos ao Senhor agora, nos ajuda a compreender. Nos ajuda, Pai, a entender pelo teu Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, muitas vezes nós ficamos com a nossa cabeça pensando sobre o seguinte assunto: o que Deus requer de mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual o propósito de Deus para mim? Situações às vezes se apresentam para nós e nós ficamos perguntando, muitas vezes, será que isso é de Deus? Isso se tornou algo rotineiro no meio cristão, independente da igreja. E nós então, em todas as situações que se apresentam a nós, né, estudantis, familiares, profissionais, financeiras, quando acontece alguma coisa, nós nos perguntamos, será que isso é de Deus para mim? Será que Deus tem esse propósito para a minha vida? Alguns jovens, adolescentes, que ainda não entenderam, ou ainda não sabem, por exemplo, o que vão fazer profissionalmente, qual faculdade vão, né, buscar, qual o curso, né, de nível superior que vão fazer, enquanto eles estão ali na dúvida. E eles pensam, você é fisioterapeuta, você é advogado, vou seguir a carreira pública, vou ser militar, eu não sei o que eu quero. O que o Senhor quer para mim? Eu estou perdido, qual carreira devo seguir? Quando alguém chega na igreja e fica pensando, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumento, eu não sou bom para ficar na recepção. O que o Senhor tem para mim? Qual o teu propósito para mim? Eu não sei o que fazer, eu não sei
com o que contribuir na casa de Deus, também é outra crise que nós passamos, né? Alguém que precisa decidir acerca de um emprego, a pessoa está empregada, aí vem uma outra proposta de um outro local, e a pessoa pergunta, será que Deus quer que eu troque de empresa? Será que vai ser bênção para mim? Meu Deus, qual o teu propósito para mim? E muitas vezes nós ficamos, né, com esse tipo de dúvida na nossa cabeça. Mas, algumas coisas, Deus fala claramente na sua palavra, que nós não precisamos perguntar para o Senhor, porque seria uma pergunta óbvia, afinal, Deus já nos respondeu e nos revelou na sua palavra. E eu quero trabalhar acerca de um propósito do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Algo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Algo que Deus já nos chamou desde antes de nascermos. Um propósito de Deus que vale para todos nós. Ninguém aqui que está nesse culto, nessa manhã, está isento desse propósito, o qual a palavra de Deus revelou para nós. Talvez, se você ainda não compreendeu ou passou despercebido, olha o que diz no texto que nós lemos. Porquanto, aqueles que de antemão conheceu, quem? Aqueles aos quais, né? Aos que de antemão conheceu, que Deus o conheceu, Ele também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o que essa palavra nos ensina, meus irmãos? Que desde antes do nosso nascimento, a vontade e o propósito eterno de Deus é que nós, seus filhos, aqueles que o recebemos como Senhor e Salvador, aqueles que têm o Senhor Jesus como seu mestre, como seu Salvador, a esses Deus deseja que cada um seja semelhante à imagem de Cristo, seja conforme a imagem de Cristo. Isso é um propósito para todos os crentes. Isso é um propósito para a criança e para o adulto, para o novo e para o idoso. Nenhum de nós aqui está isento disso. É um propósito eterno estabelecido por Deus. Deus quer que nós, seus filhos, pareçamos com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para alcançar o perdido. Ele veio ao mundo para salvar aquele que estava perdido. Ele veio ao mundo para morrer no meu e no seu lugar, para receber nos ombros dele o peso do pecado. Ele veio, se ofereceu em nosso lugar. Esse foi o propósito da vinda de Cristo, ser o caminho para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E a vida de Cristo aqui na terra foi um exemplo. A passagem de Cristo nos seus 33 anos que Ele esteve aqui entre nós, foi um exemplo para mim e para você. Então nós devemos olhar para Jesus e buscarmos ser como Ele foi, fazer o que Ele fazia, falar como Ele falava, pensar como Ele pensava, porque o nosso modelo de vida é Jesus. Então, é exatamente isso que Deus está falando conosco nesse texto. Olha, o meu propósito para vocês, filhos, é que vocês sejam conforme a imagem de Jesus. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos, então,
essa responsabilidade de olharmos para Cristo e buscarmos em Deus sermos semelhantes a Ele. Agora eu quero observar com os irmãos algumas qualidades, algumas virtudes, algumas atitudes que Jesus tinha na sua vida, que Jesus teve na sua vida enquanto estava aqui entre nós. São 4 virtudes, mas hoje eu vou trabalhar e expor somente 2. As outras 2 vai ficar para uma outra oportunidade. Virtudes essas, tá? Atitudes essas que fica como exemplo para a nossa vida, para a partir de hoje nós colocarmos em prática na nossa caminhada cristã. A primeira virtude que eu quero tratar com você, que fez parte na vida de Jesus, do início ao fim, a primeira virtude de Jesus: obediência. Obediência. Irmãos, a vida de Cristo foi uma vida de obediência. Nada que Jesus fez foi fora da obediência. Você não olha para Jesus em nenhum ato dele, na sua palavra, e diz: ah lá, foi desobediente. Olha lá aquele menino, que desobediente. Olha só o que ele está fazendo, está desobedecendo. Não, a vida de Jesus foi uma vida marcada por obediência. Olha o que a Bíblia nos diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, até o verso 8. Olha só, a Bíblia está nos dizendo então que Jesus se humilhou, Jesus se rebaixou, deixou a sua glória na eternidade, se transformou em homem, se rebaixou em forma humana, se rebaixou em forma humana em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, e se tornou o quê? Obediente. Obediente. Irmão, veja que característica profunda na vida de Jesus. Jesus, por Ele mesmo, Ele não precisava vir à terra. Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Vir ao mundo era humilhante. Deus tomando forma de homem, sendo servo, foi algo humilhante. Assim diz a sua palavra. E tudo isso Ele fez com obediência. Ele se oferece. Quando o homem peca e se distancia de Deus, é preciso acontecer algo para que o homem pudesse se relacionar novamente com Deus, e somente um sacrifício perfeito, somente o cumprimento da lei perfeita poderia aproximar o homem novamente de Deus. Jesus se oferece para vir, porque somente Ele poderia ser obediente. Somente o sacrifício dele é o sacrifício eficaz para que o homem pudesse receber o perdão de Deus e ter de volta a comunhão com Deus, somente através de Jesus. E por que isso foi possível? Porque Jesus foi obediente. Romanos, capítulo 5, no verso 19, diz isso: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores,
assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia! Olha, irmãos, a obediência de Jesus, a ordem de Deus, a obediência de Cristo, fez com que nós pudéssemos receber o perdão de Deus e nos tornássemos justos, justificados, aceitos por Deus, aceitos pelo Pai, porque Ele foi obediente. Irmão, se Jesus não fosse obediente, o sacrifício seria ineficaz, porque precisava ser alguém que cumprisse com obediência total. Teria que ser alguém que pudesse obedecer as leis divinas do início ao fim. E nenhum de nós seríamos capazes disso, porque somos falhos, pecadores, erramos. Nós somos capazes muitas vezes de dar o abraço e alguém aqui e falar mal dele aqui. Somos pecadores, erramos e falhamos, mas Jesus não. Aleluia! Jesus foi obediente do início ao fim. Lembre-se, o propósito eterno de Deus é que você seja conforme a imagem de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, você, minha irmã, precisa ser obediente. Amém? Glória a Deus. Talvez alguém que está aqui entre nós esteja questionando: obedecer o quê? Obedecer a quem? Eu quero obedecer, sim. Eu quero ser como Jesus e quero obedecer. Irmão, o que você deve fazer é obedecer a palavra do Senhor. Você precisa obedecer a palavra do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. O que está na palavra, nos cabe somente obediência a ela. Não existe obediência parcial. Eu obedeço a palavra 99%, só falta 1%, eu estou bem, eu estou legal, eu obedeço quase tudo. Para Deus, quase tudo é nada. Já falei sobre isso aqui. Para Deus, quase tudo é nada. Você tem que obedecer 100%. Aleluia. Porque é isso que Deus quer de nós. Que sejamos conformes à imagem de Jesus. E Jesus obedeceu 100%. Irmão, se o teu coração tem dificuldade de obedecer, peça ao Senhor para transformar o teu coração. Peça ao Espírito de Deus para transformar o teu ser. Peça ao Espírito de Deus para fazer uma obra na sua mente e no seu coração, para que você seja obediente. Irmãos, então essa é a primeira virtude, característica na vida de Jesus. Jesus foi obediente. A segunda e última virtude dessa manhã, que eu quero tratar com você, porque as outras duas vão ficar para outra oportunidade, nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Lá no verso, a partir do verso 36, Mateus 26, a partir do verso 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como
tu queres. Irmãos, veja bem, Jesus está prestes a ser entregue aos romanos. Jesus está prestes a ser entregue para aqueles que fariam mal a ele. Jesus está prestes a ser entregue para aqueles que dariam chicotadas nos seus ombros, para aqueles que humilhariam a ele. Naquele momento, então, quando Jesus sabe que se aproxima a hora da sua morte, Jesus fala com os seus discípulos: vamos ali que eu vou orar. E Jesus se retira para orar. E a Bíblia diz no verso 38 que a minha alma está profundamente triste até a morte. Mesmo, perceba bem, Jesus está num momento de angústia profunda. Não pense você que aquele momento foi um momento fácil para Jesus. Jesus também era homem. Ele veio de maneira espontânea e livre, se ofereceu para vir ao mundo, morrer em nosso lugar, mas mesmo assim, aquele foi um momento de angústia, de dor. Jesus chegou a suar sangue. Era um momento de dificuldade. Os homens estão a caminho, os soldados já estão prestes a pegar Jesus, e ele está ali naquele momento de dor, de angústia, de alma, profundamente triste. Não era somente triste, era profundamente triste até a morte. Jesus está ali naquela situação, naquela angústia, e na sua oração ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, me livra. Pai, se possível, que eu não precise passar por essa angústia. Mas Jesus fala algo tremendo no final da sua oração, no verso 39. Todavia, Senhor, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe o que isso nos ensina, irmão, nessa manhã? Segunda virtude na vida de Jesus: submissão. Submissão. Irmãos, em toda a vida de Jesus, ele foi um homem submisso, submisso à vontade de Deus, submisso àquilo que Deus queria. Ele está em sofrimento, ele está em angústia, ele está sofrendo, ele está triste, ele está angustiado, mas ele diz que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Irmãos, dizer para Deus, dizer para Jesus nas nossas orações, quando tudo está bem, dizer para Ele que seja feita a tua vontade, é fácil demais, irmão. Está caindo dinheiro na conta todo mês, está andando de carro, não tem ninguém doente, não está tendo problema no trabalho, né? Está tudo mil maravilhas. Aí você diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, a conta está cheia, seja feita a tua vontade. Agora, dizer para o Senhor, no momento de sofrimento, de dor, de angústia, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Meu irmão, isso só nos é possível quando o Espírito Santo de Deus toma o controle da nossa vida. Irmãos, precisamos ser submissos. Precisamos estar submetidos à vontade de Deus e aceitar aquilo que Deus tem para nós e aceitar aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle. Aleluia! Nós não devemos ser submissos, meus irmãos, somente naquilo que queremos. Devemos ser submissos em tudo, em todas as coisas da nossa vida. Submissos à vontade de Deus. Submisso às autoridades constituídas. Submissos, àqueles que estão em posição de liderança sobre nós. Devemos submissão às autoridades estabelecidas por Deus.
Irmãos, muitas vezes nós apenas reclamamos e murmuramos. Quando precisamos fazer algo que não queríamos. Mas o que Jesus foi e nos ensinou foi que devemos ter uma vida submetida à vontade de Deus. Como nós precisamos aprender sobre isso, né, irmãos? Como nós precisamos colocar em prática essa virtude em nós. Esse é o propósito eterno de Deus. No primeiro texto que nós lemos, que sejamos conforme a imagem de Jesus. Irmãos, nessa manhã, a começar nessa mensagem, que estes dois princípios, virtudes na vida de Jesus, possam fazer parte da sua caminhada a partir de hoje, porque essa é a vontade, esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Obediência e submissão. Talvez seja a tua dificuldade, talvez sejam duas áreas que você está encontrando dificuldade. Eu quero orar por você, quero convidar você a fechar os teus olhos e quebrantar o teu coração, humilhar o teu coração diante de Deus, pedindo ao Senhor para te ajudar, pedindo ao Espírito Santo para te ajudar, para que você tenha um coração obediente, um coração submetido à vontade dEle. Isso é obra do Espírito Santo, meu irmão, na sua vida. Você precisa se humilhar e pedir a ajuda de Deus. Feche os teus olhos, fale com Ele. Senhor, Tu sabes onde está esse coração que nessa hora, Pai, se humilha diante de Ti. A casa que ele está, o local que ele está, clamando ao Senhor nessa hora, pela misericórdia, clamando ao Senhor por ajuda, clamando ao Senhor para que o seu coração seja transformado. Ó Deus, eu entrego, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, que obediência e submissão sejam virtudes presentes no nosso proceder, na nossa vida, dia após dia. Nos ajuda a ser um povo obediente ao Senhor, nos ajuda a ser um povo submetido a Ti, às autoridades. Ó Deus, nós precisamos aprender, Pai, com Jesus, que foi, Pai, e sempre será o nosso exemplo, o nosso modelo de vida. Ó Deus, nos dá esse coração obediente e submetido à Tua vontade. Ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nossa transmissão ao vivo chegou ao fim, e se você gostou, curte esse vídeo para nos apoiar, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Aproveite também para marcar o sininho e receber as notificações sempre que os vídeos novos forem postados. Nos acompanhe também nas redes sociais Instagram e Facebook. O nosso usuário é a Igreja Presbiteriana de Piraquara. Muito obrigado!